bem, estamos chegando com mais uma edição do Só Prosa Boa, em nome da melhor água do Brasil, Água Caiapó. Esse é boa mesmo, viu? Se estiver passando, inclusive, lá pelo Casarão, dá aquela parada. Lembre-se que lá no Casarão também tem Água Caiapó. Um abraço, Eduardo e toda a família Caiapó, família Cruvinel da Água Caiapó. Obrigado pelo patrocínio. Meu convidado desse episódio é o Dr. João Antônio. Ele atua em duas áreas importantíssimas, cardiologia e emagrecimento. Acertei? Isso aí. Seja muito bem-vindo, boa noite. Eu queria que o senhor se apresentasse. Quem é o Dr. João Antônio? Boa noite, Guilherme. Estou aqui. Queria agradecer primeiramente a você por estar aqui e ter me convidado para vir aqui nesse podcast. Quem é o Dr. João Antônio? Né? Dr. João Antônio é um filho de Jataí, né? Apesar de ter nascido aqui, eu fui criado aqui, moro aqui desde os 5 anos de idade. Quem é mais antigo aqui deve conhecer o meu avô, que era o cheirinho da farmácia. Tinha uma farmácia em frente à Matriz, antigamente ali, que era a Drogaria Cristina. E João Antônio saiu muito cedo daqui, foi fazer faculdade de medicina lá em Grupi, lá no Tocantins. Depois eu me especializei em cardiologia em São Paulo, fiz na faculdade de medicina da USP, fiz reabilitação cardíaca e métodos gráficos no Instituto Danto Pazanese, também em São Paulo. E ainda me especializei também em medicina do esporte na Unip, em São Paulo também. Depois de todas essas formações, decidi retornar às terras goianas, aqui a cidade da Abelha, que é a cidade que eu amo muito, que é Jataí. Doutor, primeiro o senhor escolhe a cardiologia, depois o senhor atua aí com o emagrecimento. Por quê? Muito boa pergunta, Guilherme. O que acontece? Antigamente, existia uma dicotomia dentro do tema emagrecimento. A gente sabe que emagrecer muda, é um fator de risco, né? A obesidade é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Mas, com as medicações que a gente tinha antigamente, as pessoas emagreciam, mas não morriam menos. Era uma dicotomia. Por que a pessoa não emagrece e não morre menos? Justamente porque a gente tinha medicações que você não deve lembrar, mas era o Femproporex, Mazindol, a própria Sibutramina, que são anfetaminas que ajudam no processo de emagrecimento, mas aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, e isso balanceava e a pessoa emagrecia e não morria menos por conta disso, porque emagrece, mas a pressão continua alta, a frequência cardíaca continua alta. E surgiu novas medicações, principalmente com o uso da semaglutida, e foi um estudo que mudou a história da cardiologia, chama Estudo SELECT. O que ele mostrou? Que a pessoa que usa semaglutida e emagrece, perde mais de 10% do peso corporal, muda MACE, que é morte cardiovascular. Então ele infarta menos, ele tem menos AVC, ele tem um melhor controle da pressão arterial, ele tem um melhor controle de doenças cardiológicas. E isso mudou tudo na cardiologia, e a partir de então surgiu uma nova área da cardiologia que chama cardiometabolismo, que trouxe os cardiologistas também para começar a tratar a obesidade. Está tudo interligado, a gente pode dizer isso? Assim, com certeza. Sempre a obesidade ela vai direto no coração, né? Com certeza. E nas doenças cardiovasculares? A obesidade é fator de risco para praticamente todas as doenças cardiovasculares, tanto arritmias, infarto, AVC, então insuficiência cardíaca, com a doença também muito comum dentro das patologias da cardiologia. Então, a partir de então, a gente sabia disso, a gente orientava o paciente a perder peso, mas só orientar não avalia. Então, a gente trouxe a parte da medicação e da mudança do estilo de vida para tratar essa obesidade. Vamos falar um pouco sobre o que mais te incomodava nesses métodos tradicionais de emagrecimento? Era essa medicação ou essa dúvida, né? Porque você tem muitos pacientes que acabavam não melhorando cardiacamente falando. Então, isso foi uma coisa que sempre me incomodou, sabe, Guilherme? A obesidade, antes nós tínhamos medicações, igual eu falei para você, existia essa dicotomia, antes de existir essas novas drogas, como a semaglutida, tirzepatida, agora a retratutida, que tá chegando no mercado também. Então, foram medicações que mudaram a história. Então, antigamente não existia essa dicotomia e não mudava mortalidade. Isso me deixava um pouco entristecido e confuso. Por quê? Né? A gente queria entender por quê. Hoje a gente sabe. Mas o principal, as pessoas, Guilherme, elas ficam muito focadas só em medicação.
e quer tratar a obesidade com medicação. Mas a obesidade é uma doença crônica e é uma doença sistêmica. Então, tem vários fatores, ela é multifatorial. E um dos fatores também é o estilo de vida das pessoas. E ninguém nunca tratou estilo de vida, né? Verdade. Então, o que levou essa pessoa a ser obesa, na grande maioria dos casos, né? Claro que existem casos genéticos, mas na grande maioria dos casos, é um comportamento inadequado, falta de atividade física, ou sedentarismo, o uso de alimentos muito calóricos, muito açúcar, a pessoa descasca mais e deixa de comer os alimentos que são realmente saudáveis, entendeu? Então, a gente tem um protocolo justamente para ajudar um paciente a mudar o estilo de vida. E é justamente a minha pergunta ao senhor, qual é o principal diferencial no seu atendimento? É justamente isso, né, Guilherme? Então, o que acontece? Quando a gente está tratando não só a obesidade, mas qualquer outra doença, a gente foca muito no estilo de vida do paciente. Independente se for obeso ou não. Se tiver obeso. Independente se for obeso ou não. Então, muita gente chega no consultório com os exames todos normais. Então, você vai lá ver o colesterol normal, glicemia normal, pressão normal, está tudo normal, fez o check-up, está tudo normal. Quer dizer que esse paciente não vai ter nada? Não sei, né? A chance, ela é menor. Mas não quer dizer que está normal, que o coração também que os exames estejam normal, que o coração esteja normal. Então, a gente tem que focar muito nos hábitos. Então, o diferencial que a gente tem no atendimento é isso, é mudança de hábitos, é focar na prática regular de atividade física, alimentação saudável, sono adequado, espiritualidade, são todas técnicas que a gente utiliza, que existe uma especialidade hoje dentro da medicina que chama medicina do estilo de vida, que a gente baseia a nossa consulta nisso daí. Qual que é o maior erro de quem quer emagrecer rápido? O maior erro de quem quer emagrecer rápido é justamente a pessoa querer emagrecer rápido. Não é saudável emagrecer rápido. O que acontece quando a gente emagrece rápido? Aumenta o risco de fazer colelitise, que é pedra na vesícula. Então, você pode ver que muitos pacientes que fazem bariátrica, que emagrecem rápido, aumenta o risco de fazer essa pedra da vesícula. Segundo ponto, o corpo ele precisa se adaptar aos poucos, porque ele precisa ir acostumando com o emagrecimento, senão o que vai acontecer? Vai perdendo muitas proteínas, muito músculo, vai perdendo muitas vitaminas, né? E isso de emagrecer muito rápido é um choque que acontece no organismo. Aí isso aumenta o risco. A gente pode abrir um parênteses para falar, por exemplo, das pessoas que usam a tirzepatida sem acompanhamento médico? Com certeza. Sabe? E vou contar um caso para você aqui, Guilherme. O que aconteceu, e isso eu trago para os ouvintes aqui. Aconteceu comigo semana passada. Estava eu lá no centro médico, fazendo um procedimento num paciente meu. Eis que chega um paciente com um quadro de insuficiência respiratória, dificuldade para respirar. Aí, atendendo o meu paciente lá, depois que eu atendi o paciente, fui dar uma olhada nesse paciente que estava ali no centro médico. Ele tinha tido um quadro de pancreatite devido ao uso da tirzepatida. Aí, você vai olhar na história do paciente, utilizou, primeiro, a tirzepatida inadequadamente, usou a dose inadequada, por conta, falta de orientação. Segundo caso, ele chegou também com o uso da tirzepatida, aquela TG, que é aquela do Paraguai. A gente não tem registro, não tem fiscalização nenhuma da Anvisa sobre a qualidade dessa tirzepatida. Então, a pessoa compra essa tirzepatida por valores irrisórios, Guilherme. Para você ter noção, o valor que eu descobri que eles pagam na tirzepatida é muito menor que o valor de custo que a gente paga na tirzepatida aqui no Brasil, de custos, entendeu? Então, como que acredita numa medicação dessa? O que tem lá é tirzepatida? Não sei. E, infelizmente, esse paciente ele evoluiu com essa pancreatite grave, evoluiu com um rebaixamento do nível de consciência e veio a óbito. Você vê... gravíssimo. Muito grave. E não dá para também atribuir que o uso do medicamento teria interferido, porque não dá para prever a procedência, talvez seria isso? É correto afirmar isso? Isso, claro. A gente nem sabe se aquilo era tirzepatida. Não tem como saber se aquilo lá era tirzepatida também, entendeu? Vai que é outra medicação que eles colocaram então, lá. Você teve um paciente que veio a óbito com... Isso, não era paciente meu, né? Ele era um paciente que chegou
no momento que eu estava ali no centro médico atendendo um outro paciente meu do consultório. E aconteceu esse caso. E isso traz à tona a importância do acompanhamento médico. As pessoas não sabem a hora de progredir dose, não sabem qual que é a dose que deve começar, não sabem a procedência da medicação que está utilizando. E isso é algo muito grave, tá, Guilherme? Então, para os ouvintes que estão aqui escutando, prestem muita atenção. A procedência, se a sua tirzepatida que você usa tem registro da Anvisa, faça o acompanhamento médico, porque mesmo tendo todo o acompanhamento, existe o risco de pancreatite, e esse risco não é pequeno, a gente tem que acompanhar para ver se tem que parar a medicação, se não vai ter que parar a medicação, e isso é o médico que faz esse acompanhamento e vai decidir o que é melhor para o paciente. Então, de novo, gente, os riscos que estão associados ao uso da tirzepatida são, na maioria, pela falta de acompanhamento médico. Com certeza. Grande maioria. Dieta e exercício físico, o que pesa mais? Eu acho que exercício. Vamos lá, Guilherme. É uma pergunta bem pertinente. Os dois são importantes, né? Só que a atividade física, ela é essencial. Com o tempo, nós, humanos, começamos a ter uma revolução tecnológica. Antigamente, seus avós trabalhavam na roça e trabalhavam pesado. Então, o seu avô ficava capinando lá a roça o dia inteiro, a sua avó também trabalhava, apesar de ser na casa ali, mas também trabalhava pesado, não tinha tecnologia que tinha hoje. E isso era apesar de não ser exercício físico, era uma atividade física, porque eles trabalhavam pesado. Então, eles estavam movimentando, né? Hoje, mesmo a pessoa que trabalha na roça, hoje, você tem trator que faz tudo, a pessoa fica no ar-condicionado lá, só mudando com o dedo, né? Não faz nenhum tipo de esforço. E o que acontece? A atividade física foi uma coisa que foi mudando, foi acabando com o decorrer dos anos. E ela é essencial para a vida humana. O homem, desde que a gente evoluiu, ele precisa da atividade física. Porque quando a gente não tem atividade física, a gente tem que pensar que nós somos um músculo, todo músculo. Nosso coração é um músculo. E quando a gente não usa um músculo, qualquer músculo que seja, isso atrofia. Então, a pessoa que não faz atividade física começa a atrofiar os próprios músculos, músculo do braço, músculo da perna. Isso causa uma doença chamada sarcopenia. E fora isso, o coração atrofia também. Então, eu pego muito paciente no meu consultório que tem 50 anos de idade com um coração de 80. Você faz o esforço nele lá, você vê que o que ele fez era esperado para uma pessoa de 80 anos. E isso está relacionado muito com a falta de atividade física. Então, a atividade física nesse cenário, eu acho ela muito importante. A dieta é importante? É muito importante. Mas, nesse caso, a atividade física é a principal. O corpo fala antes de dar problema sério? O corpo dá sinais, Guilherme. E isso é interessante. Às vezes é um sinal silencioso, né? Às vezes o sinal é uma dorzinha no peito, que a pessoa acha que é gases, que a pessoa acha que é problema da coluna, né? Acho que não é nada, isso é um sinal, pode ser uma angina. Às vezes ele dá uma taquicardia, uma palpitaçãozinha, e ele acha que é ansiedade, então esse é um outro sinal. E sinais silenciosos, igual a pressão alta é uma doença silenciosa. E, às vezes, a sua pressão está alta, mas você vai olhar os exames, estão mostrando que tem alteração, que a gente chama de alterações de órgão-alvo. Então, se o eletrocardiograma está alterado, é um sinal silencioso. Você vai avaliar o olho, tem sinal de retinopatia hipertensiva, que é um sinal silencioso, não sente nada. Você vai avaliar os exames dos rins, tem alteração da função renal, que é um sinal silencioso. Então, os exames laboratoriais traz sinais também para a gente que prevêem um risco de uma doença cardiológica. Então, sim, o corpo dá sinais, na grande maioria das vezes, antes de apresentar qualquer tipo de evento. Falando nisso, doutor, qual que é o exame que você acha que todo mundo deveria fazer? Primeiro, principal, eletrocardiograma, tá? Esse é um exame que indispensável. Todo mundo, desde a criancinha que acabou de nascer até o idoso de 150 anos, deve realizar um eletrocardiograma. Porque o eletrocardiograma, para o cardiologista, ele dá muitas informações
A essenciais. gente nem imagina aquele tanto de risquinho. Aqueles risquinhos lá dá muita informação. A gente sabe ver o coração seu como um todo, com aqueles risquinhos. Aí existem outros exames mais complexos, né? Existe o ecocardiograma, Holter, mapa, teste cardiopulmonar. São todos exames que servem para complementar. Mas o essencial, Guilherme, o essencial é o eletrocardiograma. Esse todo mundo tem que fazer. Esse todo mundo tem que Agradecer a Energy Solução Solar. A Energy fala assim, ó, que enquanto o sol brilha, você economiza. E se tem uma coisa que economiza muito é com energia solar. Se você precisa de um projeto aí onde você está, energy.mg, eles são serviço de manutenção elétrica, instalação industrial, instalação e manutenção de sistema solar. Enquanto o sol brilha, você economiza. Meu amigo Magno e a Fabiana estão prontos para te atender. Eles que são os donos da Energy, energia solar. Você está precisando de fazer o projeto, de toda aquela solução, o pessoal da Energy resolve. 99654-3325 é o WhatsApp. Vou te repetir para você não perder aí. 99654-3325 é o WhatsApp da Energy. A Intelecto Contabilidade tem intelecto até no nome. Povo inteligente, hein? E chegou a hora, né, doutor? Todo mundo tem que fazer a declaração do imposto de renda, senão o leão... Come. Então, o leão tá faminto, viu, gente? Muito. Mas o pessoal da Intelecto, eles vão cuidar de tudo para você, com todo carinho e com todos os detalhes. Eles te ajudam, inclusive, a pagar menos imposto com a reforma tributária. Eles soltaram um post assim, ó. E se eu atrasar ou não declarar imposto de renda? A falta de declaração ou o envio fora do prazo pode gerar multa, restrição no CPF e problemas financeiros que são evitáveis. Então, fale agora com o pessoal lá da Intelecto no 999838594, na Dorival de Carvalho, 1571, na Vila Santa Maria, região central da cidade. Muita gente deixa para depois, não deixe para depois, deixe com a Intelecto Contabilidade. Um grande abraço a toda a equipe da Intelecto, ao Ivanilda, toda a equipe, obrigado pelo carinho e pelo também patrocínio. Pé de meia, moda íntima, onde você fica mais bonita, mais elegante, bonita ou bonito, né? Porque tem moda para ele e para ela, pijama, tem tudo, essa loja completa, a forma que você se sente melhor por dentro, há mais de 20 anos de experiência com conforto e bem-estar, curadoria de quem entende de verdade. São duas lojas, uma em frente ao supermercado Jataí e a outra loja fica dentro do Jataí Shopping. Acesse aí o Instagram, Pé de Meia JTI, Pé de Meia JTI, você vai ver que peças maravilhosas que o pessoal tem por lá. Doutor, pode comer uma pizza, né? Tudo com moderação, né? Moderação Tudo pode. com moderação. Gente, não exagera, mas não tem jeito. Lá no Coliseu a pizza é gostosa demais. É uma delícia. Sem exagerar, viu, gente? Lá no Coliseu é aberto de terça a domingo com a melhor pizza. Já comeu lá, doutor? Já conhece o Coliseu? Muito bom. A pizza, sabe o que é o diferencial? Vou te explicar o que é o diferencial do Coliseu. São os ingredientes. Tem lugar que você vai em pizzaria que os ingredientes são todos bagunçados. Lá não, é tudo de primeira linha. Sabor irresistível, uma experiência única. De terça a domingo, na Marechal Rondon, 218, no Conjunto Rio Claro, na esquina mais charmosa da cidade, no antigo Jatobá. Eu tô falando para você do Coliseu Pizzaria e Choperia. Prepara, criatura. Pizza mais gostosa do que a do Coliseu não tem. Eu vou falar disso, de equilíbrio? Isso, vamos lá. Não é assim, você não pode o resto da vida. Mas dá para viver uma vida leve, né? Com sem certeza. exagerar e também sem passar vontade das coisas. Com certeza, Guilherme. Adriano, se você quiser pagar uma água para nós, eu aceito. O que acontece? A gente acredita que quando a gente está num processo de emagrecimento, a gente precisa passar fome. Isso é o maior erro que existe, né? Quem está passando fome, fazendo emagrecimento, fazendo dieta extremamente restritiva, está errado. Por quê? Porque não é sustentável. Não adianta você fazer uma dieta, emagrecer 30 quilos, sendo que você não vai conseguir manter isso depois, entendeu? Nós temos que fazer uma reeducação alimentar. Nós comemos muito errado. Hoje, o Brasil está com cerca de 30% da população com sobrepeso e obesidade, né? 30%. E esse número pode chegar a 50% em 2050, né? Muito em virtude do nosso estilo de vida, da nossa alimentação rica em gordura, rica em açúcar, né? Então, igual você falou, quando a gente tem equilíbrio, você pode comer uma pizza? Claro. Em vez de você comer a pizza que tem calabresa, que tenha bacon, que é riquíssimo, presunto, tudo, aquela moda total. Por que você não come a marguerita, que ela é uma pizza muito boa também, e uma quantidade adequada, né? Também tudo é quantidade,
numa quantidade Não precisa adequada. comer metade da pizza, viu, Jardel? Não precisa comer a pizza inteira, Jardel. E... Ele tem que comer uma pizza inteira? E certeza. É mesmo. E você não come, você come um pedaço, 2 pedacinhos da pizza, a pizza de margarita, que é uma pizza bem menos calórica, entendeu? Tudo chama-se estratégia. 4 queijos também pode, não? 4 queijos é muito calórico. É, preferível marguerita. Margarita. Tá bom. Vamos lá, no Coliseu, hein? Margarita. Muito bem, olha que dica boa. Obrigado aí, viu, doutor? Agora me lembra uma coisa. O senhor faz teste cardiopulmonar? O que é isso? Então, Guilherme... Pode beber água, cara, porque é boa mesmo, olha que delícia. Oh, mas é boa. E hoje eu preferia com gás. E essas garrafinhas são de 370 ml, dá para levar para todo lugar. Pensa numa água boa. É nossa, né? De Jataí é diferente, né? Tudo que é de Jataí é bom, né? Médico de Jataí é bom, jornalista de Jataí é bom. Água de Jataí é melhor ainda. Coisa boa. Então, Guilherme, eu trouxe um exame para Jataí, que é o teste cardiopulmonar, que é o mesmo exame que os atletas de alto nível, o Neymar, atletas do Flamengo, atletas da seleção brasileira fazem, que é um exame para avaliar a capacidade física da pessoa. E, às vezes, as pessoas acham que esse exame é um exame só para atleta. E, na verdade, ele foi feito para pacientes cardiopatas e pneumopatas graves. Como o próprio nome diz, o teste cardiopulmonar, ele avalia tanto a capacidade pulmonar, então avalia se tem veia entupida do coração, avalia se tem arritmias e avalia a real capacidade física da pessoa. E fora isso, avalia o pulmão, se tem algum problema pulmonar grave que justifica uma falta de ar. Então, ele é um teste completo. E hoje, no interior de Goiás, nós aqui em Jataí temos... Eu sou a única pessoa que está realizando esse teste, no interior de Goiás, tá? Então, a gente trouxe essa tecnologia para cá, onde a gente consegue ajudar tanto os pacientes que querem performance, então a gente consegue avaliar zonas de treinamento, quais são as zonas que a pessoa vai ter uma melhor performance, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, que para quem já é acostumado com esse tipo de linguajar no ciclismo ou mesmo no atletismo, a gente consegue avaliar. A gente consegue avaliar o VO2 máximo. Então, para os pacientes que querem performance, é um excelente exame, deve ter, todo mundo tem que fazer esse exame. E para aqueles pacientes cardiopatas, eu consigo avaliar também se ele tem veia entupida, se ele tem arritmia induzida por esforço, se ele tem algum tipo de problema pulmonar. Então, é um exame muito completo em virtude disso. Fora isso, no paciente obeso, eu consigo avaliar com esse tipo de exame qual que é a melhor zona, qual que é a melhor frequência cardíaca, qual que é a melhor intensidade, onde há maior queima de gordura para aumentar a chance de sucesso aí na perda de peso. Dito isso, quem deve fazer esse exame? Todas as pessoas que pretendem fazer performance devem fazer esse exame. Quero performar na minha bike, quero performar na corrida, deve fazer esse exame. Na musculação também? A musculação até que menos, tá? A musculação, ele é mais para avaliar exercícios aeróbicos. Entendi. Então, você vai ver natação, ele é importante, você vai ver em atividades mais aeróbicas, ciclismo, atletismo. Para os pacientes que têm problemas cardiológicos ou aquele que quer fazer o check-up para saber se tem algum tipo de problema também. Então, um exame essencial. Alguma coisa assim? É uma investigação de dispneia, né, que é a falta de ar, então também é importante. Que está relacionado com o check-up também, né? Dá para montar um treino personalizado com base nessa avaliação? Com certeza, com certeza. É super personalizado, porque a partir dele você vai saber qual que são as suas zonas de treinamento. Para você, cada um tem uma zona de treinamento, né? Cada um tem uma zona onde performa melhor, onde queima mais gordura. Cada um tem uma frequência cardíaca, onde a gente chama no atletismo que quebra, né? Você, quebrei. Tá correndo lá, dá aquela dorzinha lá, não consegue performar mais, tem que parar. É porque passou da frequência cardíaca máxima ali para você, para aquela pessoa. Já teve paciente que descobriu alguma coisa séria através desse exame? Todos os dias, Guilherme. Sério, doutor? Todos os dias. Infelizmente, aqui em Jataí... O que, por exemplo? Veia entupida, né? Coronariopatia, que depois o paciente precisou fazer cateterismo, colocar stent. Então, tipo assim, todos os dias... Então é muito preciso. Sim, todos os dias a gente faz os exames e vê isso aqui no consultório. Arritmias graves, né? Arritmias genéticas, a gente conseguiu já identificar já que
nesses exames. Então, tipo assim, é um exame bem completo mesmo. Você vai ver hoje nos grandes centros, como o Einstein, Sírio, e eu trouxe a ideia, porque eu trabalhei nesses grandes centros e eles tinham isso no check-up deles, eles fazem esse tipo de exame. O teste ajuda no emagrecimento? É o que eu te falei. A partir do momento que a gente sabe as zonas de treinamento... Você estimula elas, né? A gente sabe qual que é a zona onde você tem maior queima de gordura. E às vezes a gente pensa, Guilherme, que a gente queima mais gordura quando a gente está em alta intensidade. Isso é um erro. Não é a alta intensidade que queima mais gordura. Quem está em alta intensidade, você vai ver um maratonista. Você nunca vai ver um maratonista forte. Por quê? Em alta intensidade ele queima muito músculo. Então, existe uma intensidade, e essa intensidade ela é personalizada, cada um tem um tipo tem essa intensidade, mas geralmente é uma intensidade menor, onde você tem uma maior queima de gordura. Então, vale mais a pena você fazer mais tempo em baixa intensidade, numa intensidade menor para queimar gordura, do que fazer em alta intensidade, onde você vai estar queimando mais músculo. Muito bem, nós estamos hoje falando sobre um assunto importantíssimo que é coração e emagrecimento. Um não dá para ficar longe do outro. O nosso convidado, doutor João Antônio, está falando aqui. O senhor tem um protocolo específico desenvolvido? Como é que fala? Sim, MEV. MEV? Eu ia falar MEV. MEV? MEV? MEV é uma sigla que a gente usa na medicina. Quem é da área médica aqui deve conhecer melhor, que é quando o paciente, a gente orienta, tá na consulta e orienta o paciente a fazer atividade física, a fazer uma dieta, a gente coloca MEV, né, que é mudança do estilo de vida. Então, eu criei o protocolo MEV, que é um protocolo baseado nas leis da medicina do estilo de vida, onde a gente vai ensinar, é uma equipe multidisciplinar, onde a gente ajuda o paciente junto com as consultas médicas, consultas nutricionais, consultas com psicólogos, todo um acompanhamento semanal, a gente vê esse paciente, porque num processo de perda de peso, Guilherme, o que acontece é muitas vezes a gente perde o foco. Então, quando você começa a emagrecer, a primeira semana é linda, a segunda semana também é bom, a terceira já começa a dar uma caída e depois da terceira, na quarta, você já não vai mais e aí depois você chuta o balde. É assim que funciona. Então, a gente constrói junto com o paciente. Então, a gente acompanha esse paciente toda semana. Toda semana esse paciente faz bioimpedância, toda semana esse paciente passa em reuniões, né? Reuniões semanais comigo ou com algum médico do grupo, para justamente ajudar a pessoa a manter o foco. E fora isso, nós vamos dando orientações, algumas aulas, ensinando o que numa consulta comum de 1 hora a gente não consegue ensinar. Então, a gente passa tudo isso durante 3 meses e ajuda o paciente nesses 3 meses a realmente ter uma mudança do estilo de vida. Muito bem. E como que faz para entrar para esse protocolo? Para quem que ele é indicado? Esse protocolo ele é indicado para todas as pessoas que estão acima do peso, que querem emagrecer, que querem mudar a história da sua vida. Mas não de forma rápida. Não de forma rápida. Emagrecer rápido não é saudável, tá? Ele consiste tanto com o uso, se necessário, de medicação e com o uso de um acompanhamento multidisciplinar. Então, o meu estilo de trabalho, Guilherme, não é de emagrecer rápido. Eu acredito que você perdendo 10% de um peso corporal em 3 meses é uma baita de uma meta. É uma meta muito boa e a gente consegue atingir 10% do peso corporal. E a gente consegue atingir na grande maioria das pessoas, tá? Que está acompanhando com a gente. E isso não é perder muito. É uma perda saudável, onde você já vai com 10% do peso corporal, você já vai ter mudança eu ficar gatinho se eu perder 10%. Você já vai ter mudança de pressão. Então, às vezes chega o paciente lá comigo que está utilizando remédio da pressão há vários anos, perdeu 10% do peso corporal, às vezes eu consigo até tirar, ou às vezes diminuir bastante essas medicações. Consegue diminuir risco de cardiovascular, risco de AVC, risco de infarto, risco de cirrose. A gente acha que obesidade, que cirrose só é por conta de álcool, né? Bebeu aquele pinguço. Na verdade, não. A esteatose hepática, que é muito prevalente nos obesos, também está relacionado com cirrose. Diminui risco de câncer. A gente acha que câncer é só genético. E 40% dos cânceres
tem origem do estilo de vida, né? E a obesidade está relacionada com isso também. Doutor, ansiedade e estresse podem afetar o coração de verdade ou não? Com certeza. É algo que hoje, no mundo que a gente vive, um mundo globalizado e tudo muito rápido, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E a ansiedade, o que ela causa? Aumento da adrenalina. Aumento da adrenalina vai causar o quê? Aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca. O que o aumento da pressão da frequência cardíaca vai causar? Aumento do risco na parede dos vasos sanguíneos, a gente chama de lesão endotelial. O que isso vai causar? Uma inflamaçãozinha, pequenininha, e ali vai vir uma placa de gordura e vai aumentando como se fosse uma casquinha. E vai aumentando, até a pessoa ter um AVC, até a pessoa ter um infarto. Então, com certeza, a ansiedade, o estresse em excesso é um fator de risco importante para as doenças cardiovasculares. Precisa ficar de olho. Com certeza. Quem tem que ter mais cuidado com o coração, o jovem ou 60 mais? Eu vou te dar essa resposta, Guilherme, com um caso que eu atendi hoje. Hoje, faz poucos minutos aí, poucas horas que eu atendi esse paciente. O paciente, ele era trabalhador rural, 33 anos, não tinha pressão alta, não tinha diabetes, não era obeso também. Ele tinha um fator de risco que ele fumava desde os 18 anos de idade. E ele infartou, um infarto grave, muito grave, com a lesão na principal artéria do coração, com 33 anos de idade. E hoje, antigamente a gente falava o seguinte, Guilherme, infarto é algo para depois dos 40 anos de idade. E saiu uma reportagem esse ano mostrando que o número de infarto em pessoas abaixo de 40 anos de idade aumentou em 150%. É um número muito grande. Por quê? Muito em virtude do nosso estilo de vida. Sedentarismo, obesidade, aí vai, né? Má alimentação. E principalmente, aqui, eu falo aqui, isso eu quero deixar, bem frisado para vocês, Jataí tem algo que é peculiar do interior de Goiás e das cidades do interior. As pessoas gostam muito de banha de porco, muito de banha de porco. E eu também gosto, a comida da banha de porco ela é excelente. Mas a gordura saturada, é uma das gorduras que tem mais gordura saturada, é a banha de porco. E quando eu mudei para cá, Guilherme, eu mudei, eu fiz minha formação em São Paulo. São Paulo, o que é São Paulo? São Paulo é o estresse. Na verdade, o estresse deveria chamar São Paulo. E, fora isso, as pessoas fumam muito em São Paulo. Então, é um hábito que vinha diminuindo, mas em São Paulo você não percebe isso, as pessoas fumam muito. Então, era muito infarto que eu via lá, muito infarto. Eu pensei, vou mudar para Jataí, lá eu quase não vou ver mais infarto, porque, todo mundo é tranquilo, lá, uma cidade interiorzinha, todo mundo de boa. E, cara, não foi isso que eu vi aqui. Eu vi muito infarto, igual eu vi em São Paulo. E aqui as pessoas fumam, mas não é igual São Paulo. São Paulo é, mais de 50% da população fuma. Aí, eu fui observando os hábitos das pessoas. E a gente foi percebendo que está relacionado principalmente à cultura regional aqui do uso da banha de porco. A banha de porco, ela é riquíssima em gordura saturada, e isso já tem estudos, e vários, não é eu, Dr. João, que está falando, isso é a ciência que fala. Vários estudos mostrando que o excesso de gordura saturada aumenta colesterol, que vai aumentar o risco de infarto. E o que acontece? Chega um menino desse, aí você vê ele, 33 anos, só come na banha de porco e fuma. 2 fatores de risco altíssimos para infarto. Infartou com 33 anos de idade. A gente vê muita gente que nunca fumou, às vezes, magro, infartando. Vai ver, mora na roça, banha de porco. Então, é um alerta que eu deixo para vocês aqui. Banha de porco, gente, não é saudável. Comer banha de porco de vez em quando, não tem problema, mas não deixe isso na dieta de vocês. Seja algo contínuo para vocês utilizarem todos os dias. Por falar em 60 mais, eu quero falar aqui, mandar um abraço para
Vinícia Carvalho. Hoje eu visitei o Instituto Vinícia Carvalho. Ela é psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Ela trabalha no cuidado com o público 60+, com foco na saúde cognitiva. Ela inclui, inclusive, a estimulação, reabilitação, fortalecimento da reserva cognitiva. Isso é importantíssimo. Fica perfeito o trabalho dela, viu? E também oferece suporte e consultoria para famílias e cuidadores com olhar humanizado e com base em ciência. Às vezes a gente tem os 60+, né? O papai, a mamãe, o vovô, o pessoal tá chegando aí nos 60+. E a gente até fica sem saber como lidar com a idade, né? Com os desafios dos 60+. Então, a Vinícia entra justamente para cuidar desses nossos queridos idosos, do pessoal aí dos 60+. O Instagram dela é Psicovinícia Carvalho. E o contato eu vou falar agora, ó. 999478131. Muito simples, muito fácil também, tá bom? Um abraço a Vinícia, a todo mundo lá que está acompanhando a gente nesse momento. Gente, e eu também quero chamar a sua atenção agora para um outro cuidado importantíssimo com as crianças. Eu tenho aqui a minha amiga Renata, ela cuida com carinho, o nome do instituto é Liberty Saber. A Renata, ela cuida com carinho das crianças com os transtornos do espectro autista, as crianças que precisam desse cuidado, desse carinho. Então, eu recomendo agora, você vai no seu Instagram e coloca Liberty Saber Alfaletrar. Inclusive, ela tem relatos de crianças que começaram o desenvolvimento neurolinguístico, né? Todo o desenvolvimento a partir desse trabalho que ela faz. Então, eu quero lembrar você que é um trabalho incrível que a Renata faz. Você pode chamar o pessoal lá pelo WhatsApp, pelas redes sociais, é só digitar liberty com Y, saber.alfaletra. Você vai conseguir o melhor atendimento de Jataí da região com a minha amiga Renata. Renata, um beijo para você. Obrigado pela parceria aqui no Sua Prosa Boa. Café é bom, né? Excelente. E café abelha é melhor ainda, que é uma delícia, é saboroso, é gostoso. É o sabor do melhor café de Jataí e toda a região. Se você está na dúvida de comprar um café saborosíssimo, sabor do bom café, não é sabor café, é sabor do bom café. Café abelha, esse tem tradição. O jingle deles fala que tem força e energia. É isso, café é para deixar você ligado e é uma bebida saborosíssima. Eu sou viciado em café. Eu sou... como é que é a pessoa que é chocolate chocolatra? Eu sou o quê? Cafezeiro mesmo, né? E uma coisa, as pessoas acham que café... Gosto mais de café. Então, compra aumenta, café abelha, criatura. Café aumenta a pressão e, na verdade, é o contrário, tá? Ah, é mesmo? O café não aumenta a pressão, é um mito. É o café, mesmo? ele aumenta a pressão nas 2 primeiras horas que você toma ele. Mas depois, ele tem um efeito de hipotensor, né? O café até... 4 xícaras de café, né, que dá 200 miligramas de cafeína por dia, é super saudável. Mas tem que ser café abelha, senão você vai passar mal. Brincadeira, um abraço, pessoal do Café Abelha. Obrigado, Cássio. Obrigado a toda a equipe aí do Café Abelha pelo patrocínio. Agora, uma outra coisa que tem que andar bem alinhada é a saúde dos seus dentes. Né? Você cuida dessa saúde do coração com o Dr. João Antônio, cuida do emagrecimento, mas tem que estar com um sorriso bonito. E eu não vou falar do Gui hoje. Eu vou falar lá do Zé Lúcio, 40 anos cuidando da sua saúde bucal, de segunda a sexta, das 8 às 18. É a Clínica CEOSP para cuidar do seu sorriso em Jataí. Excelência e especialização, tecnologia de ponta, atendimento humanizado, resultados comprovados. Seu sorriso começa na Clínica CEOSP, na Rua Jerônimo Vilela, 220, pertinho do JK. Quer ligar, criatura? Liga, 3052-2087, Clínica CEOSP. E aproveitando aqui falar da CEOSP, eu quero falar do Lavitre Hotel. Pensa no hotel bom. O Lavitre é o hotel para você se hospedar, fazer seus eventos. Serve um café da manhã delicioso, das 6 até as 10, restaurante das 19 até as 22h30. Seja muito bem-vindo. Pet friendly, é isso? Fala, Adriano. Recebe cachorro lá, um pequeno e médio porte. Legal, né? Que assim que você deixa o titio, quando você quiser vir para Jataí, em outro lugar não. Pode vir, eu só hospedar lá no Lavitre. Acabou, meu filho? 9952-4145 é o cara que resolve esse problema. Gente, o problema ambiental dá dor de cabeça, não dá?
Com certeza. Mas aí o meu amigo Pedro, que é engenheiro, ele resolve esse problema para você. É Pedro Lima EA de Engenharia Ambiental. E tem os erros aí que você comete de embargar a fazenda. E tem agora o novo acordo de impacto do CAR. Quem está regular reduz risco. Quem não está pode ficar sem crédito. O governo fechou um acordo com a Google e CAR ganha imagens 6 vezes mais precisas. Isso vai impactar direto. Chama o Pedro aí no WhatsApp para você resolver esse problema. O WhatsApp é o mais fácil do Brasil. Pedro Lima, EA de Engenharia Ambiental, 99751873, 62999751873. Quero agradecer o Pedro e a toda a equipe que cuida dessa questão da licença ambiental. Gente, isso é dor de cabeça se você não cuidar. Inclusive, agora com as novas regras do governo, você precisa ficar atento. Um abraço, Pedro Lima e toda a equipe aí do Pedro da Engenharia Ambiental. E, doutor, agora eu tenho um trem tentar forte. Sabe o que é? Pré-moldado. Isso aí é um trem forte. Não é só o seu coração, não. A Pré-Forte mudou, agora é Premotec Pré-Moldados, 3636-3986. Faça já o seu orçamento, 9939-0572. Eles fazem a estrutura com bica na fazenda. Gente, eu não sabia que tinha bica de pré-moldado, não. Ó, até bica eles fazem, que chique. Tem poste de alambrado, execução de barracão com fechamento pré-moldado, mata-burro, ponte, curral pré-moldado, tem também barracão executado com concreto pré-moldado, tem tanta coisa que dá para fazer. O pessoal da Premotec e o Felipe atendem você muito bem, 3636-3986. Obrigado, pessoal da Premotec, antiga Pré-Forte, com cuidado com a qualidade de sempre. Acabou, Adriano? Você gosta de viajar, João? Adoro. Você já viajou com a AMA Viagens? Não, eu quero conhecer. Tá perdendo, viu? O pessoal da AMA Viagem. E o trem deles é tão chique, eles acompanham a gente. Você sabe que tem viagem que dá perrengue, né? Não é toda. Mas aí, por exemplo, o voo atrasa. Perrengue chique. É perrengue chique, né? Mas você não vai ficar ligando, companhia, saber que eles resolvem isso tudo. É muito legal o trabalho que eles fazem. Eles têm todo esse cuidado em acompanhar a sua viagem de perto. Tem tudo, muito legal, viu? E tem também a consultoria, você liga lá e fala, não, quero viagem para tal lugar. Eles vão fazer a consultoria, vai ser tudo bonitinho, tudo organizadinho. Ama Viagens, é uma agência de viagens online. Top Seller Maldivas, leva o pessoal para Maldivas e tem um monte de pacote, por exemplo, de viagens internacionais. Santiago, R$ 6.700. Bariloche, 11.764. Buenos Aires, 4.954. Olha o preço da viagem para Buenos Aires. Olha, dá até para ver a neve lá, né? Tem também várias outras opções que você encontra lá no Instagram deles, Ama Viagens. Um beijo para Amanda, abraço para Gilmar, toda a equipe da Ama Viagens. O WhatsApp da Ama é o mais fácil do Brasil. Vou até ligar aqui para ver vamos ver se eu consigo ligar. Ó. No número da Ama Viagens, 99244-7153. 9244-7153. Próxima viagem, Ama Viagens. Tô indo lá para Argentina, para Buenos Aires. Vamos falar com eles lá, então. Não, você viu tanto que é legal o preço? Muito bom. E já com hospedagem, com transfer, com tudo. Você vai preocupar com a comida gostosa que lá na Argentina tem. A carne. Você vai. E dançar um tango, né? A Amanda e o Gilmar não dá conta de dançar um tango pra você. Quero agradecer a minha amiga Emanuela Camati também. Obrigado pela parceria de sempre. Doutor, considerações finais, queria que o senhor ficasse à vontade para primeiro convidar as pessoas. O senhor não atende só em Jataí, fala disso. Isso. Só é importado agora, né? Hoje eu atendo em Jataí, Rio Verde, né? As segundas, quartas, quintas e sábados eu atendo aqui na CEMED. Então, se você quiser marcar qualquer tipo de consulta, pode agendar com o pessoal da CEMED no 3636-2050. Que a gente vai ter o prazer de consultá-los, tanto na parte cardiológica, quanto na parte do emagrecimento. E em Rio Verde, a gente criou agora uma nova clínica cardiológica em Rio Verde, que é uma clínica do esporte e cardiológica, que é a HitCore, que fica ali na rua Rui Barbosa, número 1090. O número agora eu não sei de cor, mas é só colocar no Google, HitCore Rio Verde, vai estar lá a gente, entra no nosso site, entra no nosso Instagram, hitcore.rv, que vocês vão estar entendendo ali como que funciona a clínica do esporte e a clínica cardiológica que a gente trouxe para Rio Verde também. Que legal isso, né? E gente, o doutor atende
Claro que ele atende esses casos corriqueiros, comuns que a gente fala, mas também tem um trabalho muito legal com o pessoal do esporte, né, doutor? Sim. Isso é muito legal. Sim. E a gente não tinha isso no interior. Não tem. Não tinha, agora tem. Até nas capitais está começando agora, né? Goiânia mesmo não tem uma clínica exclusivamente para performance, né? E a gente trouxe esse tipo de ideia para Jataí e Rio Verde. Muito bem, doutor. Eu quero agradecer a sua participação com a gente, desejar todo sucesso do mundo. Lembrando que você pode seguir o doutor. Vamos achar que o Instagram dele é fácil, quer ver? drjoão.antônio. Pode me seguir no Instagram. E, Eu Guilherme, eu já sigo. eu quero fazer um desafio para você ao vivo aqui. Ixi, Maria. Entrar no protocolo MEV e vamos emagrecê-los em 3 meses. Você está com quantos quilos hoje? Ah, não vou falar aqui, né? Fala, rapaz. Eu falo só ouvido. 10% do peso corporal. Bora começar? Que dia que... Vamos. Amanhã. Então pronto. Amanhã eu já vou fazer minha avaliação. Amanhã faz a Combinado? avaliação. E eu Combinado. vou mostrar no meu Instagram, nas redes sociais. Tá combinado, Fechou? então. Fechou. Protocolo Aí. MEV. Protocolo MEV. 3 meses? 3 meses. Eu já tô no dietinha. Isso. Já tá meio caminho andado. E a gente vai te ajudar agora com psicólogo, nutricionista, medicação, porque você já vai precisar de medicação. Medicação é importante também, faz parte dos pilares, atividade física, alimentação balanceada. E aí é um ponto importante que o senhor tocou. Eu vou falar porque eu sou obeso, eu sei do que é, eu já fiz, já emagreci outras vezes. Esse trabalho multidisciplinar é importantíssimo, porque senão você sai da linha mesmo, de Sim. verdade. E é uma doença, gente. As pessoas ficam romantizando a obesidade e não é. Não é um romance, é uma doença. A gente está falando de um caso sério. E eu convivo com ela desde pequeno, desde criança. E eu sei muito bem o que o senhor está falando. Sim. Vamos fazer esse Agora desafio. que nós estamos em que mês? Abril. Maio, junho, julho. Julho. Eu vou ficar gatinho das férias? Vamos ver. Vamos ver, não. Mas você falou que eu vou emagrecer 10%, aí. 10% do peso corporal. Não, só Gatinho é uma coisa muito difícil, né, Guilherme? Ninguém nasce feio e não tem como ficar bonito. Ele não fala, ele não quer falar. Mas eu Gatinho- vou ficar gatinho das férias. É igual o Jardel ali. Aí depois eu vou ele lá já no- emagreceu quase 100 quilos aí. Mas ó. o Jardel Feito do mesmo emagreceu jeito. mesmo. O Jardel emagreceu. Ele tava diferente. Você emagreceu ele? Estamos ajudando ele. Você aí, faz cara. milagre mesmo. Parabéns. Brincadeira. Deixa eu te falar um negócio. Do meu peso inicial, eu perdi já 16 quilos. Do meu Meus peso parabéns. inicial. Isso já muda impacto em doença cardiovascular. Muda risco Meu de peso hipertensão, inicial agora, que foi já. Nós tá? diabetes, todos Abril, esses tipo, riscos. janeiro pra cá. Meus parabéns. De janeiro pra cá. Não é fácil, né, Guilherme? Não, de jeito Fala nenhum. Eu tô ralando aí. E outra coisa, é mudança de mentalidade. Uhum. A gente tem que pensar que às vezes a pessoa quer emagrecer para comer depois tudo de novo. Não, E não é assim, não precisa Você ser tem que assim. mudar E aquilo que a gente o falou, jeito que você equilíbrio. pensa sobre... Você não falou agora do equilíbrio. Equilíbrio. Acabou de falar, gente. O jeito Lá no que você Coliseu, as pensa pizzas são sobre deliciosas. Mas eu alimentação. ri porque quando eu fui pedir pizza agora esses dias, eu pedi de marguerita mesmo. Porque a minha Aí. mulher é viciada em Sim. dieta, né? Então você troca, você faz essa substituição e não precisa ser alguma coisa para sofrer, para morrer, não. Não existe dieta xiita, uma dieta da lua, dieta do sol, que você vai ficar só comendo sopa, só comendo maçã. Não existe isso, tá? A gente precisa de uma dieta equilibrada. E a gente pode mostrar isso no protocolo? Pode? Com certeza. Vamos mostrar isso? Vamos mostrar. Vamos virar uma série isso nas redes Beleza. sociais, mostrando o trabalho Então tá do combinado. senhor. E viu, Jardel? Vamos mostrar isso, como é que funciona, a consulta, a avaliação, tudo. Tá combinado. Beleza. Vamos cuidar do coração? A partir de amanhã. Então, beleza. Um abraço. Um abraço. Gente, fiquem todos com Deus. Eu volto amanhã com mais um Só Prosa Boa. Tchau.